Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade, uma filosofia aplicada à consciência e felicidade, entre outras coisas. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem os restos dos vídeos. Se tiverem interesse, coloquem no sininho lá em cima, que é para sempre que receberem, que eu publicar um vídeo, receberem uma notificação, para os interessados. E o tema que eu escolhi para hoje é os juízos lógicos, os problemas dos juízos lógicos, ou o problema dos juízos lógicos precipitados. Porque eu, ao longo da minha vida, eu sempre tive uma certa curiosidade intelectual. Eu, em vez de fazer aquilo que muitas vezes eu via as pessoas a fazer, quando aparecia um assunto diferente, um tema diferente, polémico, difícil de compreender, o que é que eu fazia? Eu ia estudar. Eu, em vez de fugir daquelas coisas diferentes, assuntos diferentes, temas diferentes, coisas assim que poderiam assustar as pessoas, assuntos esotéricos, seja o que for, eu ia estudar. Sempre tive uma certa curiosidade intelectual, uma pessoa muito reflexiva, gostava muito de pensar acerca dos assuntos. E ao longo do tempo, eu fui percebendo que quando depois eu trazia para conversas estes mesmos assuntos diferentes, sejam eles quais forem, eu quero colocar assim que é para mostrar que é um leque de possibilidades enorme, seja qual for o assunto. Muitas vezes eu via as pessoas, porque é questão do preconceito, a trazerem juízos lógicos para cima da mesa. O que é isto, um juízo lógico? Entre outras coisas. Um julgamento lógico. É eu considerar ou julgar que tem sentido, que não tem sentido, que tem lógica, que não tem lógica, que é absurdo ou que não é absurdo. Assim, taxativamente. E eu comecei a perceber que no meio destes diálogos, acerca destes assuntos diferentes, entre aspas, que as pessoas, muitas vezes, se eu perguntava o que é que elas sabiam acerca do assunto, o que é que elas tinham estudado, eventualmente, o que é que elas teriam investigado ou lido, muitas vezes as pessoas não sabiam nada. As pessoas realizavam juízos lógicos, taxativamente, tem lógica, não tem lógica, é absurdo, não é absurdo, tem sentido, não tem sentido, mas eu ia ver, assim, no diálogo racional, no debate dialético, seja o que for, que as pessoas, assim, uma conversa que as pessoas não sabiam nada acerca do assunto. As pessoas muitas vezes tinham muita, ou têm muita, isto acontece em geral, as pessoas às vezes têm muita convicção acerca de uma coisa, eu já falei acerca disto em outros vídeos, mas vai-se a ver, ou profundamente contra, profundamente a favor, ou discordam completamente, ou acham, ou concordam, discordam, seja o que for, acreditam, desacreditam, e vai-se a ver, as pessoas não sabem nada acerca do assunto. Mas acreditam que estão em condições de julgar, de realizar um juízo lógico, com muita convicção, julgando que tem sentido, que não tem sentido, que é absurdo, que não é absurdo, que tem lógica, que não tem lógica, seja o que for. E eu, dentro da reflexão que eu ia fazendo, porque o nosso dia-a-dia é onde nós temos a matéria-prima para desenvolver o nosso trabalho filosófico, de reflexão, porque muito trabalho que eu crio nas obras que eu publiquei tem mais a ver com reflexão do que com estudo, apesar de eu ser um estudioso, investigador, estou sempre a estudar. Porque essas questões do dia-a-dia, sem tirar... É muito importante estudar e investigar. Nós temos sempre uma herança do trabalho filosófico que uma pessoa vai lendo. E eu decidi, mas o que é que se passa dentro da cabeça? Essa questão da filosofia da consciência e desconstrução. O que é que se passa dentro da cabeça de uma pessoa que se precipita a julgar que não tem lógica, uma lógica que poderá ainda não ter cumprido, que ainda não compreendeu, relativamente a um assunto que desconhece? O que é que leva a essa precipitação hermenêutica, essa precipitação interpretativa? O que é que leva a essa falta de prudência intelectual e de reconhecimento da própria ignorância? E eu fui desenvolvendo trabalho nesse sentido, que envolve o ego, a nossa fuga da dor, a dificuldade de uma pessoa se colocar em causa, o medo das pessoas entrarem na zona de desconforto intelectual, de entrarem no campo do desconhecido, de colocar em causa o próprio sistema de crenças e todo esse tipo de coisa dentro do enquadramento da filosofia da consciência, de desconstrução da consciência, desconstrução do ego. Mas dentro do campo da lógica aplicada eu comecei a perceber, e foi aí que eu tive a ideia de criar aquilo que eu chamo de princípios fundamentais da lógica com base numa teoria da logicidade. O que é que significa isto? Como eu reparo muitas vezes há a falta de prudência intelectual a lidar com determinados assuntos, em que uma pessoa se precipita com os juízos lógicos, considerar que tem lógica, não tem lógica, é absurdo, não é absurdo, tem sentido, não tem sentido, uma coisa que desconhece.
Eu achei muito importante refletir acerca dos princípios que eu considerei princípios fundamentais da lógica. Então o que é que eu quero dizer com isto dentro do enquadramento da teoria da logicidade? Sempre que uma pessoa está diante de um assunto diferente, uma teoria diferente, uma ideologia diferente, seja alguma coisa desconhecida que uma pessoa não compreende, ou mesmo dentro daquilo que uma pessoa acha que já conhece, uma pessoa está diante de uma logicidade. O que é isto? A logicidade, neste caso, é uma possibilidade lógica. Eu estou diante de algo que pode ter lógica, ou pode não ter. A prioristicamente eu não sei. Mas logicidade também no sentido, é algo que pode ter lógica. Portanto, é uma possibilidade lógica, mas também pode ser uma realidade lógica. Portanto, estamos diante de uma subjetividade lógica, aquilo que eu acredito que tem lógica, e diante de uma possibilidade lógica em termos de objetividade lógica, aquilo que pode ou não ter objetivamente lógica. E estes princípios fundamentais determinam a necessidade, tanto descrevem o que é mesmo ter lógica ou não ter lógica no sentido formal, a priorística, entre aspas, como determinam a necessidade de uma pessoa ter prudência intelectual e evitar juízos lógicos precipitados. Evitar a precipitação hermenêutica, a precipitação interpretativa, evitar conclusões precipitadas antes de considerar que tem lógica, não tem lógica, tem sentido, não tem sentido, é absurdo ou não é absurdo. E estes princípios são a diversidade elementar, a congruência correlativa e a sustentação pela totalidade. O que é isto? Há uma logicidade, uma estrutura lógica, seja o que for, em termos formais, que eu quero pôr a pensar acerca desta nossa relação com a lógica, ela precisa ter diversos elementos. Portanto, a diversidade elementar. Quando eu estou diante de uma possibilidade lógica, uma logicidade, um sistema de crenças, uma ideia, uma teoria, uma ideologia, seja o que for, eu estou diante de uma possibilidade lógica que tem diversos elementos. Portanto, essa possibilidade lógica, essa logicidade, precisa de diversos elementos para se realizar enquanto tal. Para ser lógica, para ter lógica, objetivamente, ela precisa de congruência correlativa. Estes diversos elementos, que envolvem ideias, crenças, pensamentos, uma sustentação empírica objetiva, estamos a falar de ciência, estes diversos elementos eles precisam de ter congruência correlativa. Para poder ter lógica, eu não posso começar a identificar muitas incoerências dentro daquilo que se parte do pressuposto que é um sistema lógico. Pois é natural que uma pessoa considere isto aqui não tem assim tanta lógica. Portanto, os diversos elementos precisam ter congruência correlativa. Congruência na correlação entre os elementos entre si, entre aspas. E depois, que é aquela questão mais utópica, que é para evitar mesmo a pessoa precipitar-se a considerar que não tem lógica. Uma lógica poderá ainda não ter compreendido. Isto está na contracapa da obra Individuologia, da minha autoria, que eu escrevi, publicada este ano, mas que eu já refleti acerca disso na obra Ensaios sobre o Individualismo. Essa possibilidade lógica, essa sustentação pela totalidade, ela obriga uma pessoa, a sustentação pela totalidade dentro da congruência correlativa, obriga uma pessoa a refletir acerca da sua ignorância. O que é que eu quero dizer com isto? Evitar considerar que não tem lógica uma lógica que não compreendeu. Porque se uma pessoa admite que está dentro de um sistema lógico, uma possibilidade lógica, que é uma logicidade, e que para considerar com certeza, entre aspas, que tem lógica, uma pessoa precisa de compreender ou de conhecer a totalidade, e dificilmente uma pessoa conhece a totalidade de uma coisa, uma proposta de lógica, uma pessoa obriga, porque essa sustentação pela totalidade sustenta-se com base na congruência correlativa dos diversos elementos. Sempre que eu estou diante de uma proposta lógica, eu tenho de admitir a minha ignorância. Então, se eu não conheço a totalidade, e uma logicidade objetivamente sustenta-se pela totalidade, então eu não estou em condições de realizar juízos lógicos. Eu deixo em suspenso. Ou mesmo que eu considere que tem lógica, que não tem lógica, tem sentido, não tem sentido, que é absurdo ou não é absurdo, mesmo que eu queira considerar isso, eu tenho de considerar isso e deixar em suspenso. O que é que quer dizer com isto? Eu posso imaginar que não tenha lógica ou que tenha lógica, mas ao mesmo tempo eu admito a minha ignorância. Portanto, isso fica em stand-by. Neste momento é a perspectiva que eu tenho acerca do assunto. Então eu sou obrigado a admitir a minha ignorância e a reconhecer os meus preconceitos relativamente ao assunto. Porque às vezes eu estou diante, mesmo que eu seja um especialista numa determinada área, ou numa determinada ciência, numa determinada teoria, numa determinada ideologia, eu não sei tudo que toda a gente falou acerca dela, ou tudo acerca dela em si. Eu tenho de admitir a minha ignorância, eu tenho de ter a capacidade e a vontade de reconhecer que eu não sei tudo e que a minha consciência tem limitações. Portanto, antes de eu me precipitar a achar que um assunto, que uma teoria, que uma proposta de verdade, que uma ideologia tem lógica ou não tem lógica, tem sentido ou não tem sentido, é absurdo ou não é absurdo, com muita convicção, porque é importante sublinhar que temos de evitar os fanatismos, a precipitação intelectual,
e a falta de prudência intelectual, eu tenho de deixar em stand-by, eu tenho de admitir, eu não sei o suficiente, portanto, eu, embora seja um especialista e esteja sempre a estudar e a investigar este assunto, eu não sei tudo para poder afirmar com tanta convicção e com tanta certeza que tem lógica ou que não tem lógica. E isto obriga-nos a refletir acerca de todos os assuntos que nos ocorrem na cabeça e na consciência. É que uma pessoa tem muita convicção, concorda profundamente, ou discorda profundamente, ou acredita profundamente, ou desacredita profundamente, mas vai saber e às vezes não sabe nada acerca do assunto. Então obriga nós a termos um certo ceticismo, no sentido de o cético é aquilo que procura, acredita que ainda não contou a verdade, entre aspas. Pode ser pensado assim. Agora, o ceticismo levado em última instância não pode fazer juízo de verdade porque está sempre a ser incongruente. Não pode dizer que chama isto porque está a ser incongruente, porque está a realizar juízo de verdade. Mas isto é uma perspectiva como, que é importante refletir acerca disso. Pensar as várias formas de pensar e as várias correntes do ceticismo, seja o que for. Obriga-nos, esta proposta de logicidade, obriga-nos a ter o sentido, a razão para eu criar estes princípios fundamentais da lógica, a diversidade elementar, a congruência correlativa e sustentação pela totalidade, uma teoria da logicidade, serve para nos obrigar a ter prudência intelectual. Portanto, sempre que eu estiver diante de um assunto diferente, um assunto chocante, uma nova teoria, uma nova ideologia, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, seja o que for, um novo paradigma científico, a primeira coisa que eu tenho de fazer é admitir a minha ignorância. Ter prudência intelectual, admitir a minha ignorância, admitir que posso ter preconceitos, admitir que posso ter apegos e bloqueios intelectuais, posso estar apegado a determinadas crenças, e admitir que não sei o suficiente para começar a criar juízos lógicos. Que não sei o suficiente para dizer com tanta convicção, ou afirmar com tanta convicção que algo tem lógica ou não tem lógica, porque eu não sei o suficiente, porque, dentro deste enquadramento da teoria da logicidade que eu criei, dos princípios fundamentais da lógica, uma lógica, objetivamente, um sistema lógico, sustenta-se pela totalidade. Se eu não sei a totalidade, como é que eu posso perceber a fundo se algo tem lógica ou não tem lógica? Objetivamente. Portanto, eu tenho de ter prudência intelectual. Eu tenho de admitir a minha ignorância. E aqui é importante aquela reflexão aristotélica. A admissão da ignorância é o princípio da sabedoria. Sim. Porque se eu não admitir que não sei o suficiente, posso-me precipitar a realizar juízos lógicos e muito provavelmente não irei continuar a estudar e investigar para saber mais, porque já sei o suficiente. E achar que já sabe o suficiente é o dono da razão. Aquele que acha que já descobriu a razão. E por isso é que está sempre a criar juízos lógicos. Já descobriu a razão, já é dono dela, já vê tudo, realiza facilmente juízos lógicos. Este dono da razão é como é que eu ia dizer? É uma personagem, entre aspas, que eu criei para fazer uma reflexão filosófica acerca da arrogância intelectual, do ego, da falta de prudência intelectual, da precipitação hermenêutica intelectual, na precipitação a criar juízos lógicos. Portanto, isto é um trabalho que eu tenho desenvolvido em termos de filosofia da consciência, em termos de filosofia aplicada à felicidade, porque às vezes nós consideramos que não tem lógica uma filosofia de vida que nós desconhecemos e que poderia contribuir para a nossa felicidade, mas como nós nos precipitamos intelectualmente por causa dos nossos apegos e bloqueios intelectuais, a considerar que não tem lógica, nós nem sequer damos ao trabalho de conhecer, porque nos precipitamos a considerar que não tem lógica, eu não vou perder tempo a estudar uma coisa que não tem lógica. Na psique da pessoa é assim. Portanto, fica aqui uma pequena reflexão acerca dos juízos lógicos e da importância de uma pessoa ter prudência intelectual e evitar julgar que algo tem lógica ou não tem lógica, tem sentido, não tem sentido, é absurdo ou não é absurdo, sem saber nada acerca do assunto. Que pode estar a condicionar a sua relação com a verdade. Seja lá qual for. Porque é tudo muito formal e a priorístico. Independente da experiência, de uma maneira ou de outra. Apesar de ser importante aplicar isto na experiência e no nosso dia-a-dia. Portanto, a lógica tem esta importância para o nosso dia-a-dia. Porque nós quer queiramos, quer não, mesmo pessoas, eu sou da espiritualidade, eu valorizo muitas emoções, a intuição, eu cá por ver sempre de uma maneira ou de outra as pessoas a trazerem a lógica para os assuntos. A dizer que não tem sentido, que não é absurdo, o que é absurdo, que tem lógica, não tem lógica. E por vezes com muita convicção, cá por ver um fanatismo. E muitas vezes desconhecendo completamente os assuntos, seja eles quais forem. As pessoas acabam por trazer a lógica para as coisas. Então, se vamos trazer a lógica para as coisas, vamos nos relacionar com ela de forma saudável e prudente. E com um exercício hermenêutico e intelectual consciente, autoconsciente. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham um like, que é importante para ajudar no crescimento e sustentabilidade do canal. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.